Vamos começar a nossa aula de hoje. Regra de Stooges. Vamos aprender hoje a determinar o número de linhas que vai ficar a nossa tabela na distribuição de frequência, ok? É a chamada, quem me dá o número de linhas é a chamada regra de Stooges, tá? A regra do logaritmo. Professor Renato Padilha. Nós vamos ver os números de classe e o intervalo de cada classe. Como é que se calcula o número de classe, o número de linha da tabela e como também calcula o intervalo de cada classe, tá? Vamos começar agora já sabe o que é uma classe e o intervalo de classe. A gente vai agora como se determinar essas linhas, esse número de classe, que é o número de linha da tabela, e como é que a gente coloca o intervalo de classe, calcula também o intervalo de classe, ok? Distribuição de frequência com intervalo de classe, dado um conjunto com 30 pesos, aí aqui são os dados brutos, né? Ó, o peso 70 kg, tudo em quilo, 85 kg, 83 kg, 87 kg, 74 kg, 75, 84, 86, 76 kg, 77, o último agora 70 quilos, tá? A primeira coisa que você vai colocar em hall. Como é que você coloca em hall? Eu fiz o seguinte, eu peguei essa linha, botei no Excel, na linha do Excel, eu marquei, aí Ctrl C, Ctrl V, aí botei na linha do Excel. Aí continuando, aí eu peguei a segunda linha, botei na linha do Excel, aí a terceira linha, aí eu continuei na linha do Excel. Depois eu selecionei tudo, apertei a última teclazinha tem de A a Z. Aí eu apertei e pronto, aí ficou em ordem. Aí depois eu selecionei, peguei de 10 em 10, selecionei, puxei do Excel para cá, ó. Você bota no Excel, na linha do Excel, aí ele faz bem legalzinho. Bacana? Aí também você pode fazer por tabulação, mas no Excel seria melhor. Quando você tem um número muito grande de dados, aí você bota no Excel, aí, né, e pega de 10 em 10. Show, né? Então aqui seria o peso aqui. Eu tenho 4 pessoas que têm peso 70, 2 têm 72 quilos, uma 74 quilos, 75. Eu tenho 3 pessoas, uma de 76 quilos, 77 quilos eu tenho 4 pessoas, 78 eu tenho uma pessoa, 81, 82 2 pessoas eu tenho peso 82 quilos, 83 quilos 3 pessoas, 84 2, 85 3 pessoas, 86 1 e 88 quilos uma pessoa, ok? Duas pessoas. Bacana, né? Então já está em hall, tá aí, já está em hall, coloco aí, tá? Aí eu vou calcular primeiro qual é o maior valor. O maior valor é esse aqui, 88, que ele está em hall. E qual o menor valor? O menor valor é o 70, é o primeiro. Esse aqui é o menor valor e esse aqui é o maior valor, tá? Quem seria a amplitude total? A primeira coisa que você vai calcular é a amplitude total. É o chamado H maiúsculo, tá? Amplitude, altura, o H de altura, tá? Amplitude significa a altura da tabela. Você pega o maior valor menos o menor valor. E quem é o maior valor? 88. Tá aqui, 88. E quem é o menor valor? 70. 88 menos 70 dá 18, é a minha diferença de altura, ok? A amplitude, o comprimento do intervalo. Agora, aqui é que está o problema, aqui é que está o número de classe. A gente vai determinar o K. Eu quero saber quantas linhas vai ter esse classe aqui, significa o número de linhas da minha tabela, o K. Se o N for menor ou igual a 25 dados, no caso aqui eu tenho 30 dados, é maior. Ó, esse N é o número de dados da amostra aqui, ó. Aqui eu tenho 10 mais 10, 20 mais 10, 30. Se o N for menor ou igual a 25, então terá sempre 5 classes, toda vida, ok? Toda vida terá 5 classes. Se ele for menor, tiver 20 dados, só 20, só essas duas primeiras, aí bota logo 5 classes, tá? Jamais uma tabela pode ter 4 classes, 3 classes, não. O mínimo de classe seria 5. Então, menor ou igual ao número de dados, 25, aí você coloca 5 classes. Agora, se for maior do que 25, aí você vai aplicar essas 3 regras. Uma das 3 regras. O K vai ser raiz de N, ou o K vai ser 1 mais 3,322 logaritmo de N na base 10, ou
o k é igual a 1 mais 3,322 vezes o logaritmo de n, logaritmo natural aqui, ó, que é o logaritmo neperiano. Logaritmo de n do logaritmo natural sobre o logaritmo de 10, ok? Você pode usar essas três regras. Eu não gosto de usar essa primeira, que é a chamada regra do bom senso. Eu não gosto de usar a primeira, tá? Aí eu uso a segunda ou a terceira. Aqui você calcula numa científica mesmo, qualquer calculadora científica, que é o logaritmo na base 10. E essa daqui você pode calcular mudança de base, aqui eu fiz uma mudança de base. Essa aqui você pode calcular na HP, ok? HP tem logaritmo neperiano, não tem um logaritmo na base 10. Tem um logaritmo neperiano, aí você pega o logaritmo neperiano de n, no caso aqui seria 30, né? Divide pelo logaritmo de 10, ok? Bem legalzinho. Eu uso mais a do meio aqui, essa daqui, ó, tá? Ou essa aqui, eu não gosto muito de usar essa do bom senso não, que às vezes dá erro. Regra de Sturges. Essas regras do logaritmo é a chamada regra de Sturges. Essa regra da raiz, né, é a regra do bom senso. Eu não uso essa aqui, eu uso a do logaritmo, é melhor, é mais certo, né? A regra de Sturges. Vamos dar um exemplo aqui. E o número de classe? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos calcular o número de classe para essa tabelazinha aqui, ó. Eu tenho para esse númerozinho, para essa tabela, aqui, ó. Essa tabela eu vou primeiro usar essa fórmula aqui, porque o n é maior do que 25. Eu vou usar para calcular essa tabelazinha aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular o número de classes. Eu não vou usar a regra do bom senso, que é a raiz de 30. Eu vou usar para calcular o valor do k. 1 mais 3,322 logaritmo de n. Então vai ficar 1 mais 3,322 vezes o logaritmo de 30. O n nós temos ali 30 amostras, tá? Nós temos 30 valores na amostra. Então, logaritmo de n. Então vai ficar 1 mais 3,322. O logaritmo de 30 na base 10, olhando na calculadora, dá 1,4771. Eu boto 4 casas decimais. Então o valor do k vai ser igual a 1 mais. Multiplicando 3,322 vezes 1,471, 4771, 4.771, aí eu tenho 4,9070, ok? Somando mais 1, aí eu tenho 5,9070, 5,9070, tá? Logo o valor de classe vai ser 6. Aqui existe um arredondamento. O que é esse arredondamento? Se o k, no final aqui, se o k der 5,1, você olha aqui para essa casa aqui, ó, depois da vírgula. Se der 5,1, aí se arredonda para 5, é o arredondamento. Se der 5,2 para 5, 5,3 arredonda para 5, 5,4 arredonda para 5, e 5,5, a partir do 5,5, aqui 5, né? Aí você já arredonda para 6. Aqui pode ser 5, 6, 7, 8 ou 9. Aí você arredonda para 6. Se for abaixo de 5, depois da vírgula, se for abaixo de 5, você arredonda para 5. Agora, se for maior, depois da vírgula, maior do que 5, no caso aqui é o 9, aí eu arredondo para 6. Bacana, né? Só isso. Cuidado com esse caso aí, você arredonda para exatamente o número de classe maior e dá para você colocar todos os números. Bacana? Agora o intervalo de cada classe. Nós já sabemos que ela vai ter 6 linhas, a tabela. Agora, cada classezinha vai ter qual o comprimento do intervalo, qual a altura dele, qual a amplitude dele. É o chamado H minúsculo, tá? Esse aqui é a amplitude menor. Para calcular o intervalo de classe, você pega a amplitude total e divide pelo número de classe, que é o K. Você pega o H maiúsculo e divide pelo K. Então, o H minúsculo vai ser o H maiúsculo dividido pelo K. Só que o H maiúsculo deu 18. E o K deu 6 classes, ó. Então, 18 dividido por 6 dá 3. Então, vai ser de 3 em 3, lá no intervalo de classe, de 3 em 3. Agora, aqui é porque deu inteiro, tudo bem. Agora, se desse assim, 3,1, aí você pega sempre, ele eleva para o maior valor, tá? Se desse 3,1, não tem arredondamento aqui não. 3,1, aí você bota para 4. 3,2, aí bota para 4. 3,3, aí bota para 4.
3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, bota tudo para 4, sempre para o maior. Se aqui desce 8,2, aí bota para 9. Para 8,2, aí bota para 9, tá? Aqui você sempre bota, se der quebrado. Se der vírgula, aí você bota sempre para o maior valor, não deixe. 5,3, aí bota para 6. E assim por diante. Aqui existe o arredondamento, tá? Agora aqui não, você bota para o maior valor. Aqui, você olha para esse número, se for 0, 1, 2, 3, 4, aí o número de classe é 5, vai para o menor. Agora, se aqui for 5, 6, 7, 8, 9, aí uma classe a mais, então vai para 6, aumenta. Tá? Aí, se for abaixo de 5, vai para 5. Se for maior ou igual a 5, vai para 6. Aqui passa para 6 classes. Agora aqui não, aqui teve vírgula 3,1, aí já aumenta de 4 em 4. 3,2, 4 em 4. 3,7, 4 em 4. Negócio sempre para o maior valor. Muito bem, vamos agora, então eu já sei, está aí o meu hall, eu já sei que a classe, classe é 6, né? Classe 6. E aqui, o número de classe, o número de linhas são 6. E o intervalo de classe aqui de 3 em 3. Vamos lá. Tabela de distribuição de frequência, o intervalo de classe. Aqui eu tenho 6 classes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o menor valor é o 70. 70, agora de 3 em 3. 70 mais 3 dá 73. 73 mais 3 dá 76. Aí repete 76 mais 3 dá 79, 79 mais 3 dá 82, 82 mais 3 dá 85 e 85 mais 3 dá 88. Legal? Ó, de 3 em 3 aqui, ó. Eu estou saltando de 3 em 3. Aqui entra o 70, aqui não entra o 73, ó, não tem a barra. Ele vai entrar aqui embaixo. Então vamos agora determinar 70 a 73, não entrando 73. 70 eu tenho esse aqui, 70 entra, 72, 72, 74 não entra. Então ele vem até aqui. Ok? Ele vem até aqui, né? Ó, 72 até aqui. Eu tenho quantos dados? 2, 4, 6. Então aqui eu boto 6. Agora do 73 ao 76, 73 ao 76, 74 entra, 75, 76 não entra. Então só esses 4 aqui, ó. Tá? Então 4 números. Agora eu pego do 76 ao 79, 76 e 77 entra, 78 entra e pulou para 80, até o 79, no caso até o 78, né? 79 não entra, então eu tenho mais 6 aqui, ó, até aqui, ó, 78, tá? Aí 6 casos, o 79 até o 82, com 82 não entra, então até o 81, 79 a 81, 79 aqui entra o 80, até o 81, esse aqui não entra, só o 80, né? Só o 80, até o 81, só um. Agora 82 entrando até o 84, 85 não entra, então entra o 84, 82 a 84. 82 a 84, vem para cá. Opa, esse aqui não entra, o 84. O 84 entra, 85 aqui não entra. 84, 84 até aqui, 85 não entra, então ele vem até aqui. Então, do 82 até o 84, eu tenho 3 aqui, com mais 4, 7. Tá? Agora eu quero do 85 a 80, a 88. 85 a 88, o restante, ó. Eu tenho 2, 4, 6, mais 6. Tá? Essa é a minha frequência. Aqui é meus intervalos de 3 em 3, que é o H, e aqui eu tenho 6 classes. Ok? A aula de hoje é só para determinar exatamente o número de classes, tá? Ó, o número de classe e o intervalo de classe, de quanto em quanto. Aqui é de 3 em 3 para todos. Agora o último, você pode colocar uma barrazinha aqui, ok? Muito bem. Bom, agora eu quero a frequência acumulada. Repete a primeira e faz um zigue-zague. 6 mais 4, 10. 10 mais 6 dá 16. 16 mais 1, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 6 dá 30. Aqui é a frequência relativa, né? Simples, a frequência relativa simples. Como é que eu faço? A relativa é em forma de porcentagem.
Aí você pega 6 e divide por 30 e multiplica por 100%. 6 divide por 30 multiplicando por 100% dá 20%. 4 divide por 30 e multiplica por 100%, dá 3,33%. 6 divide por 30 e multiplica por 100%, dá 20, é o mesmo do primeiro. Ó. 1 divide por 30 e multiplica por 100%, dá 3,33%. Você pega o menor e divide pelo maior, isso é uma probabilidade. Ó. A frequência relativa é uma probabilidade, tá? É uma inferênciazinha aqui, ó. 7 dividido por 30 e multiplica por 100%, dá 23,34%. E 6 dividido por 30 e multiplica por 100%, novamente 20%. Somando essas quantidades, 20, 13, 23,33, 23,34 e 20 tem que dar 100%. A soma de todas as partes. Aqui é o acumulado, a frequência relativa acumulada. Repete o primeiro, 30 com mais 13,33 dá 33,33. Com mais 20 dá 53,33, com mais 3,33 dá 56,66, com mais 23,34 dá 80, 80 mais 20% dá 100%. Esses dois números têm que ser iguais, 30, 30, no caso aqui, e aqui 100, 100. Toda a vida dá 100, 100, tá? Nesse tracinho você não faz nada, esse tracinho aqui você não faz nada. Pronto. Então tá construir a minha tabela. O importante é encontrar isso aqui é que me direciona o número de linhas e exatamente o intervalo de classe, de quanto em quanto, de 4 em 4, de 5 em 5, você pega o primeiro, 70, e coloca de 3 em 3. Aí até o último, vai caber no último, tá bom? Show, né? Beleza? Ok. Agora as atividades para os nossos alunos. Eu tenho duas atividades. Daqui os dados brutos, você vai colocar no hall. Você vai ver quem é o menor valor e o maior valor, a amplitude. Calcula a amplitude pegando o maior valor menos o menor valor. Calcula o número de classe pelo Stooges. Pode ser, aqui a regra do logaritmo, eu acho melhor, mais certo. Eu não gosto de usar a raiz, não. Não use a raiz que dá problema. O valor do intervalo de classe é o H, o valor do intervalo de classe, de quanto em quanto, né? Aí você calcula a tabela da distribuição de frequência com o intervalo de classe, aquela tabela. Aí calcula todas as frequências, relativas, absolutas e relativas. Aqui são os dados brutos, aí você coloca isso aqui em um rol, tá? Os dados abaixo referem-se ao número de pessoas que residem em uma amostra de 35 domicílios no bairro Benfica. Muito bem, o segundo problema, segunda questão do trabalho, os dados seguintes são referentes ao nível de glicose de 40 crianças, né? A primeira criança, o nível de glicose está 56, 61, 57, são 40 crianças aqui, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Aí primeiro você faz o rol, você coloca no Excel, bota a linha do Excel, depois bota a última, seleciona de A a Z, bem legalzinho. Coloca tudo em ordem, aí você faz uma tabela, aqui é a tabela em dados brutos, e aí você faz uma tabela em rol, tá? Aí vê quem é o menor valor e quem é o maior valor, vê a amplitude total, que é o maior menos o menor, vê o número de classe, usa aqui a fórmula de Stooges, 1 mais 3,322, né? Vezes o logaritmo de n na base 10, ou 1 mais 3,322 vezes o logaritmo neperiano de n sobre o logaritmo neperiano de 10, né? Logaritmo natural de n, logaritmo natural de 10, mesma coisa. Aí depois você vai fazer aquela tabela de distribuição de frequência com intervalo, com as classes, que são as linhas que você vai calcular, que é o K, representa as linhas, e aqui o H, que é o intervalo de classe de quanto em quanto. Cada intervalo vai ficar. Legal? Bacana, né? Show de bola. Ok? Obrigado por assistir a aula, deixe o seu comentário, inscreva-se no meu canal, vai ter muita aula lá, tá certo? Muito obrigado e aquele abraço. Sempre eu desejo um abraço para vocês, tá? Para a turma dos alunos da Faculdade Lourenço Filho, mandar para esse e-mail aqui em Fortaleza, uma grande faculdade, né? Aqui, mandar para esse e-mail, renato.padilha@flf.edu.br. Excelente faculdade. Obrigado, gente. Tudo de bom. Fica com Deus para todos. Um abraço.